Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Bom, né, irmãos? Mais uma vez, estar na casa do Senhor, exaltar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Irmãos, você já parou para pensar que até você chegar aqui, tantas coisas tentou te atrapalhar? Tanta coisa tentou te impedir de chegar até aqui? Mas se você chegou aqui essa noite, é que Deus tem algo para a sua vida. Irmãos, eu vou deixar a meditação dos irmãos no livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 13, apenas o versículo 13, que é um texto muito conhecido. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 16, o verso é o 13, que diz assim: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel retornou para Ramá. Irmãos, somente esse versículo. Irmãos, aqui esse texto é um texto muito conhecido, que fala do rei Davi. Quem nunca viu falar de Davi? Todos nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia já vimos falar de Davi. E esse texto diz que quando Davi foi ungido a rei por Samuel. Irmãos, mas eu quero voltar um pouquinho na Bíblia e ver por que Davi foi ungido a rei. Davi é ungido a rei porque Saul é rejeitado por Deus como rei. Irmãos, e o que leva Saul a ser rejeitado por Deus como rei? Irmãos, a desobediência. Deus coloca algo na mão de Saul e Saul desobedece às ordens de Deus. E Deus, ele já não vê mais Saul como rei. E ele manda Samuel ir à casa de Jessé, ungir um de seus filhos a rei. Irmãos, o interessante é que quando Samuel chega até a casa de Jessé, e ali ele fala o que ele estava fazendo ali. E a Bíblia diz que Jessé, ele manda chamar Eliabe. Irmãos, e Deus aqui ministra ao meu coração algo muito interessante, porque a história nos relata que Eliabe era homem de guerra, homem forte. Irmãos, talvez Eliabe falava bonito, talvez Eliabe cantava bonito. Talvez Eliabe era formado numa das maiores faculdades que existia na época. Irmão, mas Deus vai falar com Samuel. Samuel, não julgue pela aparência. Deus não vê como o homem vê. Irmão, de repente você chegou aqui essa noite imaginando ser o menor, ser até aquele que não vai fazer a diferença, mas Deus está te dizendo aqui essa noite: eu não olho pela aparência, eu sondo o seu coração. Irmãos, Deus não está olhando a marca do seu terno, a marca do seu sapato, a marca do seu vestido. Deus está olhando aquilo que você tem no coração. Porque muitas das vezes nós achamos que é um carro importado, que é algo que vai chamar a atenção humana, que vai fazer nós chegarmos a algum lugar. Mas a Bíblia nos ensina que Deus age no simples. Irmãos, e o que me leva a pensar dessa forma? É que a Bíblia diz que Jessé faz passar todos os filhos dele, de menos Davi. Entendo eu que nem Jessé dava tal autoridade a Davi, dava tal valor para Davi. Irmãos, mas a Bíblia diz que se faz passar todos os irmãos de Davi. E Jessé fala, Samuel pergunta a Jessé: Jessé, já acabou? Ele: não, tem o menor da casa, aquele que apacenta as malhadas que está no campo. Irmãos, e a história me leva a entender que as malhadas eram aquelas ovelhas que tinham mancha. Pastor, e naquela época as ovelhas que tinham mancha tinham menos valor do que as outras. Imagina, irmãos, entendo eu que Jessé ele fala com Davi assim: eu vou te arrumar algo para você fazer, porque você não tem estatura, você é um homem pequeno,
mas eu vou arrumar algo para você. Você não é homem de guerra como seus irmãos. Você vai apacentar ovelhas lá no deserto, lá no pasto. E pega as piores ovelhas e põe na mão dele. Irmãos, o que eu achei muito interessante é que mesmo apacentando as piores ovelhas, nós conhecemos a história, nós vamos saber que Davi, ele dá o seu melhor. Davi, mesmo no oculto, sem ninguém vendo, Davi dá o seu melhor ali no pasto. Porque a Bíblia diz que veio um urso e o Davi matou, veio um leão e lançou mão de sua barba e o matou. Olha, Davi dava a vida dele para apacentar aquelas ovelhas, as malhadas de seu pai, as ovelhas com menos valor. Irmão, muitas das vezes nós olhamos para aquilo que tem muito valor e esquecemos, para nós humanos, e esquecemos de algo que para Deus é muito valoroso. Aquelas ovelhas, aquelas malhadas que estão jogadas nas ruas, aquelas malhadas, irmãos, que estão aí, quando a gente passa consumindo crack, pedindo esmola. Irmãos, que para nós às vezes, olhando com os olhos humanos, para nós não tem valor nenhum. Nós passamos muitas das vezes, fingimos despercebido. Mas um dia eu lembro que eu estava orando a Deus e falei: Senhor, eu não sou mais vaso na tua mão. Eu não me sinto mais vaso na tua mão, porque eu não sei pregar bonito. Eu não sei cantar bonito. Eu não sei tocar bonito. E Deus naquela noite, Ele fala comigo: ser vaso na minha mão vai muito além disso. Ser vaso na minha mão é ver uma alma compadecendo da palavra, ir lá e falar que Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Irmão, porque você está aqui hoje é porque um dia alguém orou por você e Deus ouviu a oração. Um dia Deus se preocupou com você, alguém se preocupou com você. E muitas das vezes, irmãos, nós passamos. Irmãos, eu prego primeiro para mim. E se os irmãos entender e entrar no seu coração, prego para os irmãos, porque a primeira palavra tem que entrar no coração da gente. Irmãos, hoje eu falo por mim. Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, dado menos valor àquilo que Deus tem colocado em nossa mão e valorizado mais as coisas do mundo. Porque muitas das vezes, irmãos, quantas vezes nós passamos em cima de alguém alcoolizado e pulamos por cima, não damos o valor que é devido. Irmãos, e tem um hino da APA que diz: quantas almas poderia o Senhor apresentar? Irmãos, quantas almas hoje você pode apresentar para o Senhor se Ele voltasse hoje? Irmãos, é tempo de nós descruzarmos os braços. É tempo de nós vermos o que está acontecendo aqui em Manhuaçu, também em Manhumirim, que é uma cidade bem menor. O tamanho da violência, o tamanho da criminalidade, irmãos. Irmãos, Manhuaçu não tem habitante para ter o tanto de crime que tem. Manhumirim não tem habitante para ter o tanto de crime que tem. Mas o inimigo, ele tem ganhado força. Ganhado força, irmão, por quê? Deus tem falado comigo, irmãos. Deus tem falado comigo. Muitas das vezes, eu durmo pouco, eu tenho muita insônia. E quando eu acordo com Deus me cobrando. Deus me cobrando algo que eu não tenho feito. Um dia desses eu acordei e Deus falou comigo naquele homem que estava diante ao tanque de Betesda. Havia 38 anos que aquele homem estava enfermo. 38 anos, pastor, enfermo. E Deus, ele fala comigo naquela enfermidade de uma forma diferente, que quando eu acordei, quando eu me dei por mim, a lágrima estava descendo. Irmãos, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, já faz tanto tempo, nós estamos sentados num púlpito de igreja, faz tanto tempo, esperando que aconteça um milagre, esperando igual aquele homem lá, 38 anos, esperando que alguém colocasse ele no tanque, porque a Bíblia diz que de tempos em tempos, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e quando as águas eram agitadas, aquele que entrasse nas águas era curado de qualquer enfermidade. Irmãos, e hoje eu me vejo esperando que alguém me leve até o tanque. Irmão, nós vivemos o tempo de hoje que nós não precisamos mais de ir até o tanque, porque aquele que faz milagre está presente a todo tempo. Aquele que faz milagre, irmãos, ele está na casa, ele está esperando, ele quer curar você da sua enfermidade. Mas Jesus, quando chega para aquele homem já não acredita mais. Por
Porque aquele homem vai questionar Jesus. Aquele homem questiona Jesus de tal maneira que me leva a entender que ele já não acreditava mais no milagre. Porque ele questiona Jesus, fala: Jesus, toda vez que a água é agitada, ninguém me leva até o tanque. Eu não consigo entrar até o tanque. Irmãos, nós olhamos para os tempos de hoje. Nós esperamos um grande congresso. Nós esperamos um grande cantor. Nós esperamos que um grande pregador agite as águas para nós. Irmãos, e Deus naquela noite ele me pergunta: quanto tempo mais vai ficar enfermo? Irmãos, quantas pessoas tem dentro da casa do Senhor hoje que está enfermo? Irmãos, eu voltando para o texto, eu vejo que se passa todos os irmãos de Davi, e quando chega Samuel, ele fala: não vamos assentar à mesa até que Davi não chega. Não vamos assentar à mesa até que o menor da casa não esteja. Irmãos, Deus age no pequeno, Deus age no simples. Às vezes você chegou aqui hoje querendo algo grande. Muitas das vezes a gente quer algo grande e deixa passar despercebido o pequeno. A gente quer algo que vai encher os nossos olhos, mas esquecemos de algo que vai encher os olhos de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele é ungido a rei. Samuel unge Davi a rei. E sabe o que muda na vida de Davi? Nada. Nada muda na vida de Davi. Por que nada muda na vida de Davi? O texto mais adiante vai esclarecer. Davi, ele continua apacentando as ovelhas do seu pai. E o que vai levar Davi a ser rei? Davi a ser visto? Algo simples. Irmãos, até então nada tinha mudado na vida de Davi. Que passa algum tempo, a Bíblia diz que o povo hebreu estava em guerra com o filisteu. E ali apareceu um grande gigante. E o povo já estava acuado. O exército de Saul estava acuado. Irmãos, e o que vai levar Davi até Saul? Até matar Golias? Algo simples, irmãos. Jessé fala com Davi: Davi, vai lá e leva um cafezinho para os seus irmãos. Leva esse queijinho para os seus irmãos. E fica sabendo notícia deles lá. Irmãos, a Bíblia diz que Davi chega. E Davi olha para o cenário e vê o povo estagnado, um povo parado. O povo de Deus estava parado, estagnado, porque tinha um problema na frente. Irmãos, e o povo olhava o problema com os olhos humanos. Olhava para aquele gigante filisteu. Irmãos, imagine você na sua vida hoje, olhando para o problema que te aflige. Olha o tamanho do problema que te aflige. O tamanho do problema que está te parando. Irmãos, imagino eu que aquele povo olhava para aquele gigante, imaginava: não tem jeito mais. Irmãos, mas quando nós olhamos para o tamanho do nosso problema, nós esquecemos de ver o tamanho do nosso Deus. Irmãos, aquele povo olhava para um gigante de alta estatura, e esquecia o tamanho que é o Deus. Irmãos, imagine para o tamanho de nosso Deus e o tamanho do gigante. Irmãos, o gigante era nada, mas aquele povo estava estagnado. Imagino eu, irmãos, que Davi ele chega com os olhos espirituais e vê: esse gigante eu posso derrotar. Porque ele vai chegar para Saul e vai dizer: Saul, não desfaleça o coração de ninguém, porque teu servo vai lá e pelejará contra esse gigante, contra esse filisteu. Irmãos, olha a coragem de Davi. Quantas vezes, pastor, nos falta essa coragem de chegar perto do meu pastor e falar: pastor, não desfaleça o seu coração, porque eu vou lá e vou orar para aquele irmão que está precisando. Pastor, não desfaleça o seu coração, porque eu vou lá e vou pregar nas ruas e vou falar que Jesus salva, que Jesus cura. Irmãos, é tempo de nós olharmos, irmãos, com os olhos espirituais. É tempo de nós olharmos, irmãos, com os olhos espirituais e ver que o inimigo, ele tem ganhado força. Ele tem ganhado força, não porque ele é tão grande, não porque ele é tão forte, porque da maioria das vezes nós esquecemos o tamanho do nosso Deus. Nós envergonhamos do nosso Deus. A Bíblia diz que nós envergonharmos perante o Senhor aqui, Ele envergonhará de nós perante o Pai.
Irmãos, nós temos vergonha de falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Nós temos vergonha de falar onde Ele está. Nós temos, muitas das... Está chegando uma época agora, irmãos, uma época que eu gosto muito pouco. É a época da política. E nós vamos ver, irmãos, pessoas distribuindo folhetim. É claro que muitos precisam de ganhar seu dinheiro. Mas é uma época que podia ser o folhetim da igreja. Irmãos, nós ganharíamos muito mais se nós evangelizássemos mais. Se nós pegássemos o folhetim da igreja e falar aqui, ó, vai lá hoje, tem culto. Vai lá hoje, ó, vai ter um pregador lá, vai falar de Jesus. Vai ter um pregador lá, irmãos, que era igual você que está aí jogado aí hoje aí, ó, no mundo das drogas, no mundo da bebida, da prostituição. E hoje ele vai falar do amor de Jesus. Hoje ele vai falar de onde ele saiu, de onde Jesus o tirou. Irmãos, que eu imagino que eu posso olhar para os irmãos aqui essa noite e ver que aqui ninguém nasceu em berço de ouro. Aqui ninguém pode falar que não tem problema. Que todos nós temos problemas. Mas aqui todos que estão aqui essa noite sabem quem é aquele que pode nos ajudar com nossos problemas. Porque às vezes, irmãos, o pregador não pode fazer nada. Às vezes o pastor não pode falar nada. Às vezes não é para nós. Às vezes é Deus te buscando intimidade. Aqui o livro de Samuel nos mostra que Samuel era um profeta de muita intimidade com Deus. Porque Samuel, quando Deus fala com ele para ungir Davi, que já não queria Saul mais como rei, a Bíblia diz que Samuel ele questiona Deus. E quando você questiona, é alguém que você tem intimidade. Isso nos mostra a intimidade que Samuel tinha com Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Davi, nós conhecemos a história, ele desce aquele vale e enfrenta aquele gigante, por nome de Golias. A Bíblia diz que Davi, ele vence aquele gigante. Mas antes dele vencer, irmãos, o gigante, a história nos diz que Davi é questionado. Davi é questionado para aquele povo que estava ali à sua volta. Vai dizer, Davi, para você não dá. Davi, lá é gigante, Davi, você é apenas um menino. Davi, olha o seu tamanho, Davi, olha o tamanho dele. Irmãos, e Davi vai olhar para trás e vai dizer assim, ó, lá atrás, eu apacentava as ovelhas do meu pai. Veio um urso e eu matei. Veio um leão e eu lancei de mão da barba dele e eu matei. Irmão, sabe o que Davi estava dizendo? Você está dizendo que eu não vou vencer porque você não conhece a minha história. Irmãos, estão dizendo que seus projetos não vai dar certo porque não conhece a tua história. Estão dizendo aí fora que você não vai conseguir, é porque não conhece a tua história. Irmão, muitas das vezes vão te julgar pelo aquilo que você já foi, pelo aquilo que você já viveu. Irmãos, mas Deus está apagando o seu passado hoje e construindo uma nova história. Assim como Ele fez na minha vida lá atrás, apagou o meu passado, construiu uma nova história. Deus está construindo aqui. Irmãos, tem pessoas aqui que não veio buscar para Ele. Deus está ministrando ao meu coração que tem pessoas aqui que estão buscando por alguém que se encontra com dificuldade de chegar até a casa do Senhor. Tem pessoas que estão buscando para restaurar casamentos, restaurar vidas da sua família. E a Bíblia Deus está ministrando ao meu coração que seu milagre chegou. Aquilo que você buscou de joelho, Deus ouviu. Aquilo que você buscou na sua intimidade, aquilo que ninguém sabe, que é só você e Deus, Deus está dizendo aqui essa noite, seu projeto já está garantido. Aquele que falou que você não conseguia, vai ter que ver seus sonhos sendo concluídos. Irmãos, e é passado algum tempo, a Bíblia diz que, eu vou encurtar aqui um pouquinho, irmãos, é passado algum tempo, a Bíblia diz que Davi vence o gigante, e Davi começa a ser visto. Davi até então estava no anonimato, agora Davi venceu Golias. Imagine, irmãos, Davi fez um grande feito, agora vai começar a ser visto.
E Deus ministra algo no meu coração, que tem pessoas aqui dentro que vai começar a ser visto, pastor. Tem pessoas aqui dentro que vai começar a pregar, que vai começar a cantar, vai começar a tocar. Irmão, mas a Bíblia diz que do mesmo jeito que você é visto, você é perseguido. Irmãos, vou voltar para o texto. A Bíblia diz que Saul começa a gerar uma certa inveja de Davi, um certo ciúme de Davi, porque aquele povo gritava que Saul já tinha matado milhares, mas Davi tinha matado 10 milhares, e aquilo gera uma certa inveja em Saul. Irmãos, eu começo a imaginar, mas como assim? Um rei? Olha o tamanho. O rei começa a sentir inveja de alguém que apacentava ovelhas. Irmãos, e a Bíblia diz que, a Bíblia me ensina que para Deus nós todos somos iguais. Aqui todo mundo se iguala. Aqui não tem general, aqui não tem soldado, aqui tem soldado de Cristo. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. E a Bíblia, aqui, irmãos, eu começo a observar e começo a pensar. Falar, como assim um rei vai perseguir, vai sentir inveja de um jovem que apacenta ovelhas? Irmãos, mas é assim que o inimigo trabalha. O inimigo, ele usa pessoas que se dizem grande para pisar naquele pequeno que faz a obra do Senhor, aquele pouco, irmãos, que faz a obra do Senhor. O inimigo tem usado pessoas grandes para sentir inveja dos crentes. Por quê, irmãos? Porque para os grandes, irmãos, bens materiais, riquezas, e para os crentes, irmãos, algo simples é ir morar no céu. Irmãos, para que nós vamos ficar pensando tanto em riqueza? É claro que a gente tem que ter uma vida, levar uma vida digna aqui embaixo, mas nós somos filhos do dono do ouro e da prata. A maior riqueza nós sabemos que está lá. Irmãos, e quantos grandes hoje têm perseguido os pequenos? Quantos têm perseguido a igreja do Senhor? Irmãos, mas aqui a Bíblia diz que um espírito do mal, enviado por Deus, se apodera da vida de Saul. Irmãos, e quem é mandado chamar? Davi. Porque Davi tinha um talento simples: dedilhar harpa. E a Bíblia diz, irmãos, a história diz que toda vez que Davi, ele dedilhava a harpa, o espírito do mal saía de Saul. E Saul se sentia aliviado. A Bíblia diz que Saul começa a chamar Davi de filho. Começa a chamar Davi de filho. Irmãos, e a inveja de Saul vai se tornando tão grande que ele esquece aquilo que Davi faz na vida dele. E muitas das vezes, irmãos, é assim: nós fazemos algo para alguém que lá na frente esquece daquilo que a gente fez. Irmãos, mas nós não ficamos constrangidos com isso, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos é para a obra do Senhor. Irmãos, vamos voltar lá atrás e imaginar: Davi estava no oculto, agora Davi já está sendo visto pela multidão. Irmãos, aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, de repente o homem não está te vendo, mas Deus está te observando. Deus olha para você aonde você menos imagina. Irmãos, e a Bíblia diz que Saul, ele vai passar a perseguir a Davi para matar Davi. Agora ele já quer matar, ele já quer arrancar a cabeça de Davi, por inveja. Irmãos, pega isso aqui. Muitos vão te dar crédito, irmão. Muitos vão te dar crédito, até conhecer o seu potencial. Porque o dia que ele conhecer o seu potencial, ele começa a te perseguir. Irmãos, a Bíblia diz que Davi é obrigado a fugir. Davi é obrigado a se esconder, porque Saul está perseguindo ele para matar. Saul quer matar Davi de toda maneira. Aquele que o chamou de filho, agora quer matar. Irmãos, e a Bíblia diz que Davi, ele se esconde dentro de uma caverna. E Saul, ele fica sabendo que Davi está nessa caverna. Ele pega ali 3.000 homens e sai à procura de Davi.
persegue Davi, inveja de Davi, agora covardia, irmãos. Olha, quantos mil homens para perseguir um? Irmão, não importa a quantidade que te persegue, importa o Deus que você serve. Irmãos, a Bíblia diz que Davi ali escondido dentro de uma caverna, Saul à procura dele, Saul resolve esvaziar o seu ventre. E a Bíblia diz que Saul ele entra dentro de uma caverna e que lá nos fundos está escondido Davi. Mas Saul não sabe. Saul ele tira as suas vestes e vai esvaziar o seu ventre. Irmãos, e ali dentro da caverna tinha alguns homens junto com Davi, soldados de Davi que seguiam ele. E a Bíblia diz que quando eles veem que Saul está ali, já botou sua espada de lado, tirou a sua veste, era só chegar e matar. Vão dizer para Davi, Davi vai lá, arranca a cabeça, mata ele lá. Irmãos, a sabedoria de Davi era tão grande, que Davi, ele pensando no seu futuro, ele fala com aqueles homens: não posso arrancar a cabeça de Saul. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Irmãos, Deus tinha rejeitado Saul, tinha rejeitado o reinado de Saul, e não rejeitado Saul. É diferente, irmãos. Deus rejeitou o reinado, não a Saul. Saul ainda era ungido de Deus. E Davi, quando ele fala para não arrancar, porque não ia arrancar a cabeça de Saul, Davi está dizendo tanta coisa para aqueles homens que estão seguindo. Davi está dizendo: para mim ser rei, não precisa de pisar na cabeça de ninguém. Para mim ser rei, não preciso de eu arrancar a cabeça de ninguém. Eu vou começar o meu ministério limpo. Eu vou começar o meu ministério sem matar ninguém. Irmãos, nós vivemos em tempos que pessoas estão achando que subir é pisando na cabeça de alguém, é tendo que arrancar a cabeça de alguém. Irmãos, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ser pequeno. Perante a muitas situações, nós temos que deixar o nosso ego de lado. Irmãos, a vontade, se é comigo, a minha vontade era arrancar a cabeça de Davi, era arrancar a cabeça de Saul. Irmãos, olha, sendo perseguido, tendo que me esconder, agora ele está ali na minha frente, é muito fácil eu resolver os meus problemas. Eu arranco a cabeça dele. Irmão, muitas das vezes nós imaginamos dessa forma. Nós achamos que o nosso problema é resolvido arrancando a cabeça de alguém. Irmãos, a Bíblia nos ensina a ter paciência, a ser humilde, porque Deus, ele age no simples. Deus, ele age naquilo que você acha que é o menor. De repente no seu emprego, hoje você é o menor, mas Deus, ele está te preparando, irmãos, ele está te modelando, para quando você chegar lá em cima, você ter a sabedoria de Davi, você não arrancar a cabeça de ninguém. Deus está te modelando para quando você passar pelas ruas e ver alguém que necessita da palavra do Senhor. Porque hoje, irmãos, está muito fácil. Você bota um terno, pega um microfone e fala da palavra de Jesus para quem já conhece Jesus. Aqui, irmão, que coisa fácil eu pregar para vocês, aqui todo mundo conhece Bíblia, todo mundo conhece Jesus. Irmãos, o difícil é falar para mim, há 15 anos atrás, que não conhecia a palavra de Jesus, que passava perto da igreja evangélica e falava: eles estão achando que Jesus é surdo, porque pensa num povo barulhento, pensa num povo que grita. E passado um tempo eu aceito a Jesus e entendo, pastor, que é impossível você sentir a presença de Jesus e não fazer barulho. É impossível você sentir a presença de Jesus e não dar um glória a Deus. Irmãos, eu gosto de falar aonde Jesus passou, e eu gosto de falar onde Jesus está passando. Porque o que traz, pastor, crente para a igreja é testemunho. O que traz crente para a igreja é saber que esse Deus é real, esse Deus faz.
Irmãos, eu com 8 meses de nascido, o médico me entrega para minha mãe e fala, leva para morrer em casa. Irmãos, e minha mãe, ela não se contenta com aquilo, corre aqui para Manhuaçu, e aqui os médicos arrumam recurso, e hoje eu estou com 42, para a honra e glória daquele que é digno. Irmãos, com 12 anos de idade eu conheço bebida, eu dou entrada no hospital de Manhumirim em coma alcoólico. E na época aquilo, para uma criança de 12 anos, hoje já é mais normal, mas antigamente era complicado. Uma criança de 12 anos em coma alcoólico. Irmãos, e com 15 anos, 14 anos de idade, eu começo a conviver no mundo das drogas. Irmãos, e ali eu achava aquilo a melhor coisa do mundo, porque quando a gente é jovem, a gente é super-herói, você não morre, nada te acontece. As coisas só começam a te acontecer a partir de um tempo, a gente imagina dessa forma. Irmãos, e eu começo a frequentar algumas favelas do Rio de Janeiro. Irmãos, e ali eu passo algumas situações que muitas das vezes eu falava, Deus, se eu me tirar daqui, nunca mais eu faço isso. Irmãos, e passado um tempo, eu conheço a cocaína. Irmãos, e foi uma das drogas que me levou no fundo do poço. E muitas das vezes, irmãos, fundo do poço, é bom que ninguém chegue. Mas se você chegar, também não é um lugar ruim. Porque é onde você olha para cima e vê que ao seu lado não tem nada. Só para cima que tem. Porque quando você está no fundo do poço, você já não tem amigo mais. Irmãos, e eu no auge da minha juventude, eu começo a jogar bola e fico conhecido aqui na minha região. E todo mundo chamava para campeonato, para me pegar no gol, que eu era um bom goleiro. E eu achava aquilo a melhor coisa do mundo. E aonde eu ia, eles me carregavam no colo no final de campeonato. Eu achava que aquilo era a maior coisa do mundo. Irmãos, um certo dia eu saio do futebol e estou indo para casa já drogado, bêbado. E Deus permite o inimigo tentar tocar na minha vida. Irmãos, e naquele dia eu já era casado, minha esposa não estava em casa. Eu cheguei em casa e comecei a refletir sobre a minha vida. Falar, agora acabou. Agora não tem mais jeito, porque quando você está no mundo, irmãos, você quer agir da forma humana. Você quer agir por impulso. Falar, agora eu sou obrigado a matar. Agora não tem outro jeito, porque eu sou homem. E homem tem que manter a sua honra. Irmãos, e alguns que se diziam amigos, falaram, não, está aqui um revólver se você precisar. Está aqui isso, está aqui aquilo, se você precisar, nós vamos lá. Nós vamos resolver esse BO. Nós vamos lá e vamos resolver. Irmãos, eu ali em casa, na minha casa, já manipulando, estrategiando algo que eu ia fazer. O inimigo já botando aquele câncer dentro do meu coração. Irmãos, que muitas das vezes a gente imagina, pastor, um câncer, esse tumor maligno que está aí. Mas quando você carrega o mal, quando você planeja fazer o mal que você põe dentro do seu coração, não é diferente. Irmãos, e aquilo estava me consumindo. Aquela vontade de fazer a maldade estava me consumindo. Irmãos, e nessa época, louvado seja Deus, Deus envia um anjo do Senhor na minha casa. E esse anjo, ele me mostra uma foto. E fala, olha o que eu era. E olha o que eu sou agora. Na sua vida pode ser diferente. Irmãos, e passado o tempo eu começo a frequentar a igreja evangélica. Eu aceito Jesus, eu levanto a minha mão, eu vou lá, e só que para mim já não tinha mais jeito. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia que Jesus fazia tal milagre. Irmãos, aí minha vida já estava acabada. Aqui já não tem jeito mais. E eu conheço esse Jesus, irmãos.
Eu conheço esse Jesus que te tira do lamaçal do pecado. Ele tira tudo aquilo que está no seu coração. E passado o tempo, irmãos, eu ainda viciado em cigarro, viciado em bebida, ainda usando droga, mas frequentando a igreja, escutando pessoas falar de Jesus. Um dia eu vi um testemunho de um jovem e aquilo me comoveu muito. Os jovens da mesma forma que eu vivi. Irmãos, e dali para cá eu falei assim, eu não bebo mais. Eu não fumo mais, eu não uso droga mais. Porque o Deus que faz esse milagre aqui, que está dando o testemunho dele lá em cima, vai fazer na minha vida. E eu decretei, irmãos, naquele dia, que o meu milagre tinha chegado. Irmãos, e dali para cá, eu fumei dos 12 até os 30. Irmãos, hoje eu sou alérgico a cigarro. Louvado seja Deus, eu não gosto nem de ver droga na minha frente. Irmãos, e muitos me perguntam, da minha época, me perguntam, rapaz, como é que você parou? Eu falei, eu não parei. Foi Deus quem fez. Eu não faço nada, quem faz é Ele. Quem restaurou o meu casamento foi Ele. Quem me livrou das drogas foi Ele. Irmãos, e hoje, louvado seja Deus, eu dou esse testemunho para os irmãos, é porque um dia Deus fez a minha vida. Esse Deus, que agora, pelos olhos da fé, eu já posso ver, Ele bairando sobre a igreja. Ele operando milagres aqui essa noite. Ele fazendo aquilo que Ele fez na minha vida lá atrás. Ele fazendo aqui essa noite. De repente não é na sua vida, de repente é no seu filho que está lá nas drogas. De repente é num parente seu que está lá no mundo. De repente é no seu marido que já está lá num botequim agora sendo alcoolizado. Irmãos, não desista. Não desista daquele que o mundo está dizendo que está perdido. Porque Deus, Ele veio para nos dar vida. E dar vida em abundância. Hoje, irmãos, pela honra e glória do Senhor, eu tenho minha família restaurada. Eu tenho a minha filha Carol, que eu peço que ela fique de pé. Eu tenho minha filha Elísia, eu peço que ela fique de pé. Tenho minha esposa Renata, que eu peço que ela fique de pé. Eu acho que ela não entendeu não, irmão. Para ficar de pé, tá de pé, desculpa. É muito pequeno, eu achei que estava. Irmãos, se eu tenho isso hoje, é porque Deus me deu. E tem também né, irmãos? A Bíblia diz que na vida tereis aflição. Tem também está fazendo curso com a Genro. Está fazendo curso ainda, irmãos. Que é o Marlon que está ali também me acompanhando. Eu agradeço, meu filho. Está fazendo curso. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, né, irmãos? Quem sou eu para questionar? Irmãos, isso que está ali é que o diabo quer destruir. Isso que está ali é que o diabo quer perseguir. Porque ele não pode ter, irmãos. Isso que nós podemos ter, que é a nossa família, é o nosso primeiro ministério, é o ministério que Deus nos entregou na nossa mão. É que o inimigo quer destruir. Irmãos, vamos viver perseverando na palavra, buscando em Jesus. Irmãos, e muitas das vezes nos rebaixando, porque só descendo, irmãos, a gente sobe. Porque, irmãos, muitos vão te dar falsa esperança. Muitos vão falar que Deus está na riqueza. Irmãos, eu não estou falando que é pecado ser rico. Irmãos, o dinheiro ele é muito bom no bolso. Se ele entrou para aqui, irmão, acabou. Se ele entrou para aqui, ele destrói. O dinheiro é bom, irmão, no banco, claro, mas no seu coração não. Em primeiro lugar, irmãos, tem que vir a nossa família, o nosso ministério, aquilo que Deus pôs nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que primeiro buscar o reino do céu e as demais coisas, as demais não tem tanta importância assim, irmãos. As demais coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro buscai o reino dos céus. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos ter a humildade de Davi, a coragem de Davi, de falar, não desfaleça o seu coração, teu servo irá e pelejará.
Irmãos, isso que Davi está dizendo é ir para as ruas, é ir no Facebook, irmãos. Muitas das vezes nós deixamos de postar algo que vai nos exaltar perante a Deus, para postar uma foto que, na praia, mas não botamos um versículo: Deus salva, Deus cura. Irmãos, hoje nós temos instrumentos para evangelizar, mas nos falta a coragem. Às vezes nós estamos hoje igual aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos enfermos, mas Deus está dizendo aqui essa noite: você está curado. Irmãos, vamos ter a coragem de Davi, vamos ter a humildade de Davi, vamos ter a simplicidade de Davi, que aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele é fiel de realizar. Irmãos, seus projetos e sonhos, muitos vão dizer que não vai, é grande demais. Muitos vão dizer, irmãos, que seus projetos não é para você. Mas Deus está dizendo aqui essa noite, que os projetos dele na sua vida, queira o homem ou não, vai se cumprir. Irmãos, e desde já agradeço ao pastor Uds pela confiança mais uma vez, de estar botando aquilo que Deus colocou no meu coração. E juntamente com a sua família, eu admiro muito o pastor Uds, porque ele trabalha muito com a família. E igual eu disse aqui, o nosso primeiro ministério é a nossa família. O nosso ministério que Deus colocou nas nossas vidas primeiro foi a nossa família. E o pastor Uds tem honrado a família dele. E é muito bonito a gente ver isso, irmãos, que em tempos de hoje, pessoas se tornando muito grandes e esquecendo dos pequenos detalhes, que aos olhos do humano pequenos, mas para Deus é muito grande, que é a nossa família. Isso que o inimigo quer destruir, irmãos. Vamos ficar alertos, vamos ficar perseverantes na palavra do Senhor. Vamos ficar firmes, irmãos. Mesmo que o vento está ventando para um lado e para o outro, irmãos, continua no foco. Continua no foco que é Deus. Continua no foco que é Jesus. Nós só vamos até Deus se formos por Jesus. Vamos buscar a palavra, vamos buscar a Bíblia. Vamos buscar intimidade com Deus. Irmãos, intimidade com Deus não é pregar bonito, não é falar bonito. Intimidade com Deus é joelho no chão, é cara no pó. É buscar intimidade com Ele naqueles momentos mais difíceis. Naqueles momentos que a gente acha que não vai dar mais. Naqueles momentos que acha que ninguém pode fazer nada para nós. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir. E se eu estou aqui hoje é porque Deus é fiel na minha vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glorificado é o Teu nome.